Os eventos desta história começarão um quarto de século antes do desenrolar da trama principal. Por que esse desejo tão obsessivo? O Sr. Pearson realmente acredita que Lady Rhea ainda está viva? Uma cidade inteira desapareceu da noite para o dia graças a uma plebeia de 18 anos que se tornou uma grande feiticeira. Ela não poderia ter sobrevivido. A guerra pela supremacia no continente durou longos 70 anos. E foi o Império de Vetuinia que saiu vitorioso graças à magia da grande feiticeira Rhea Hart. O inimigo e as cidades que lhe pertenciam foram lançados aos céus e desapareceram da face da terra. No entanto, a heroína do Império gastou toda a sua força vital nisso, até a última gota. Um dos cavaleiros notou algum movimento entre as ruínas da cidade inimiga. Precisamos verificar imediatamente. Mas isso não pode ser. É impossível penetrar aqui. Todos os cavaleiros, preparem-se. As nuvens de fumaça começaram a se dissipar e uma figura encapuzada apareceu no epicentro da explosão mortal. Um homem. Como ele chegou lá? E como conseguiu sobreviver quando a explosão tirou a vida de centenas de pessoas? Nenhum ser humano pode sobreviver a uma explosão de poder tão destrutivo. Que o estranho se identifique imediatamente. A personagem principal se virou lentamente e com calma para encarar os cavaleiros. Não podia ser. Era Lady Rhaena. Ali estava ela, a maior feiticeira do Império de Vetuinia. E, nessa beleza e fragilidade incríveis, estavam contidos poder e força cósmicos. Droga, rosnou a garota. Ela não era Rhaena Hart. Maldita seja. Ela era apenas uma leitora de romance sem nada de especial, e, entre todas as possibilidades, acabou no corpo dessa heroína. Um romance chamado O Jardim de Vetuinia se tornou o local do renascimento da garota. O romance tem uma trama bem clássica, um maravilhoso protagonista derrota um tirano vindo de terras inimigas. Depois de vencer triunfantemente o antagonista principal, o protagonista se une à heroína. Então, em nome de sua amada, o protagonista extermina a raça dos dragões para que a paz e a tranquilidade finalmente reinem no Império. O herói reconquista a capital perdida, e tudo termina com um final feliz. Dena nunca poderia imaginar que o romance seria abandonado bem antes do final, logo quando ela tinha acabado de gastar seu dinheiro suado. E por que o autor decidiu desistir de escrever o final? Uma crise? Problemas pessoais? É realmente possível fazer isso com os leitores? No entanto, as perguntas da garota não terminam aí. Agora, ela está no corpo de uma grande feiticeira chamada Rhaena Hart. E há uma grande inconsistência, a feiticeira Rhea morreu antes do início da trama principal do romance. Ainda faltam 14 anos para o começo da história original, onde Rhea morre subindo aos céus e apagando a capital de Tunara do mapa. Mas Dena renasceu. E agora a grande feiticeira está viva novamente. Como ela poderia ter acabado no corpo de uma heroína que nem sequer existe na linha principal da história? A única pista é a voz que ela ouviu antes de acordar. Essa voz pediu que ela protegesse. Mas quem? O protagonista ou a felicidade dele? O romance foi abandonado. Agora, como saber o que fazer? Só há uma saída, não fazer absolutamente nada. Deixar que os eventos sigam seu curso, e Dena, ou melhor, Rhaena, apenas observará. A garota não interferirá neste mundo mais do que o necessário. Ela apenas garantirá que tudo siga conforme a trama incompleta. Com o poder da maior feiticeira, ela iluminará esta cidade. Este mundo está pronto. Mas, por que Lady Rhea está gritando para as estrelas? Algumas semanas depois, a garota já havia se acostumado ao corpo de sua heroína. Não se pode negar que é um ser humano belíssimo. Assim, Rhea prometeu a Sua Alteza Imperial que completaria seu treinamento em magia básica. E, uma vez feito isso, a feiticeira deverá se esconder em seu domínio até o início da história original do romance. Além disso, para seguir a rota original da trama, é necessário evitar os personagens principais. Em especial, a garota deve tomar cuidado com o principal vilão do romance, o sanguinário Quarto Príncipe. De acordo com a história do livro, esse cara era um verdadeiro psicopata digno das notícias criminais. Assim, esse príncipe é o responsável pela verdadeira crise que se aproxima, o que significa que ela precisa evitá-lo a qualquer custo. Agora, ele provavelmente está vivendo sua trágica história de origem, que o transformará em um vilão enlouquecido. Rhea se sentiu mal sabendo o que ele teria que passar. Como poderia apenas assistir? Espera, o papel dela é simplesmente ficar quieta e não interferir com os eventos da trama.
Ela precisa se livrar desses pensamentos tóxicos. Esse psicopata ainda não sai da cabeça da feiticeira. Ele não nasceu vilão. Ele foi moldado assim por traumas insuportáveis e uma dor inimaginável. São esses eventos trágicos que desencadearão uma reação em cadeia, ao fim da qual o quarto príncipe se tornará um louco sanguinário. E, assim que a garota pensou no pobre rapaz, eles se encontraram. Bem, agora não dá mais para fingir que Raina não viu a cabeça de uma criança saindo dos arbustos enquanto passava. A criada perguntou, preocupada, se estava tudo bem. Estava tudo certo. Ela apenas achou que havia um gato nos arbustos. A criada imediatamente olhou em volta dos arbustos do jardim com medo, como se já tivesse visto algo ali. É melhor Lady Hart não ir até lá. E o que isso quer dizer? Isso é apenas outro complexo do palácio do imperador. Isso é verdade. Mas a imperatriz não gosta que alguém apareça por essa parte. Se Lady Rhea estiver conectada a este lugar, isso trará sobre ela a ira do governante. A criada está preocupada. Por isso ela ultrapassou os limites do que é permitido. A garota, no entanto, não se importa nem um pouco com as palavras da criada. É isso mesmo. E, aparentemente, só a feiticeira consegue ver aquilo. É uma janela do sistema. Já descobrimos isso. Mas por que ela apareceu? As noites do quarto príncipe eram cheias de sofrimento. Todas as noites, os servos do palácio espancavam a criança e cuspiam nela, e o autor negligencia o tratamento que ele deveria receber. Ou o quê? O pobre menino não conseguia dormir de tanta dor, mal sua mão se erguia para escrever. Que tipo de tormento é esse? Como fazer um acordo com a consciência? Ela não pode interferir na trama principal e, assim, estragar o vilão. A janela do sistema apareceu de novo. A vida da criança infeliz era cheia de escuridão. Maldito seja. E o que Raina deve fazer com essa informação? O maldito autor está claramente tentando acelerar a própria morte. A criada gritou de medo, perguntando por que Mad estava rosnando. Ela já havia pedido desculpas pela insolência. Mas não se trata da criada. Está na hora de voltarem. É hora do almoço. O autor enfiou tantos eventos dolorosos e aterrorizantes na alma do pobre príncipe que ele não teve chance alguma de se tornar alguém diferente. Qualquer um aqui também desejaria destruir o mundo ao seu redor. Que sádico miserável. Por mais que a garota sinta pena do menino, ela não deve interferir nos acontecimentos. A única comida do quarto príncipe era pão mofado. Que coisa repugnante. Esse era exatamente o momento de mencionar isso. O pobre garoto nunca tinha provado uma sopa quente na vida. Mas isso já é pessoal. Sabendo disso, Raina também se recusa a comer enquanto essas janelas surgem. E agora, diante dos olhos da garota, há apenas uma criança faminta numa caixa, pedindo para ser alimentada. Ele parece um gatinho de rua. Esqueça o maldito passado trágico, até um vilão precisa se alimentar bem, ou não terá forças para banhar o império em sangue. E quem será o responsável por isso? O antagonista principal precisa receber uma alimentação saudável e adequada. Isso é óbvio para todos. Ufa! Finalmente, a feiticeira encontrou uma desculpa para sua intervenção. O que a senhorita está fazendo? Para onde Mad Hart vai com tanta pressa? Ela nem tocou na comida ainda. Vai alimentar o gato. Então, um pouco de contexto, o imperador Vetunius tinha 3 esposas e 4 filhos. A segunda imperatriz era uma dançarina e levava uma existência solitária no palácio. Morreu cedo, deixando apenas sua beleza como herança ao filho. O quarto príncipe, Kevin Ryak, que viria a se tornar o grande vilão, acabou crescendo como um jovem de beleza fantástica. Após a morte da segunda imperatriz, o amoroso velhote com a coroa não ficou triste por muito tempo e ordenou que Kevin fosse entregue à sua próxima esposa. E o que a nova imperatriz ordenou fazer com o quarto herdeiro de sua majestade? A governante apontou seu leque para o menino adormecido com nojo. Talvez pudesse alojá-lo em um palácio vazio. E assim, para o pequeno príncipe, a crueldade e a dor rapidamente se tornaram a norma. O pobre garotinho continuava fazendo uma pergunta. Por que ele estava sempre sozinho? Por que as pessoas odiavam tanto o príncipe? Por que o espancavam? Apenas os ratinhos eram gentis com ele. Foi nas páginas de um velho livro que o menino encontrou a resposta. O quarto herdeiro do trono finalmente percebeu que o problema era ele ser um monstro, odiado e temido por todos.
Deitado no chão de um anexo do palácio, o menino ainda não conseguia entender que a culpa não era dele. A culpa era apenas das pessoas ao seu redor. Nas páginas do Conto de Fadas, um monstro poderoso chorava, e ele se parecia tanto com o menino. Todos os monstros matam pessoas, o que significa que, mais cedo ou mais tarde, o príncipe matará todos no Palácio Imperial. Mas então, um dia, ela apareceu. O Visconde Hart já havia considerado a proposta. A maior feiticeira e heroína do Império recebeu o título de viscondessa por seus serviços militares. A proposta do cavalheiro era, no papel, bastante vantajosa. Que coisa nojenta! Que ele calhe a boca de uma vez. Rhea limpou os lábios do homem com um estalo de dedos. O quarto príncipe ficou extasiado de tanta alegria. Aquilo foi tão engraçado. Então a dama selou a boca dele com magia. E ainda queriam falar de casamento. Que pelo menos a convidassem para um café primeiro. Além disso, a garota só tem 18 anos. O menino curioso espiou por entre os arbustos para ver melhor a feiticeira engraçada. Essa garota é como uma bela flor roxa que se quer ver outra vez. No dia seguinte, o príncipe viu Raina batendo a cabeça no chão. Por que diabos o autor a colocou nessa situação? Um dia depois, a flor roxa floresceu de novo no campo. O que esse mundo quer de uma garota que só queria aproveitar a posição e o dinheiro da heroína e viver ao máximo? No geral, esta dimensão é até bem agradável. Tudo é tão bonito por aqui, e essas roupas. Raina enlouquece com elas. Houve um farfalhar nos arbustos. A garota se virou imediatamente ao ouvir o barulho. O pequeno vilão mal conseguiu se esconder. No que a viscondessa Hart está olhando? Parecia que havia alguém morando nos arbustos. Talvez fosse um gato. Ninguém viu o garoto, o que significa que podemos continuar observando. A garota recolheu tudo o que pôde encontrar na cozinha dentro de uma cesta e se jogou na grama. O pão mofado estava mais duro que pedra, e o pobre menino teve que esfregá-lo contra a parede para conseguir mastigar algumas migalhas. Sim, ela já entendeu. Pare de pressionar. Que sanduíche delicioso Rhea está comendo agora, e não há ninguém para compartilhar. Mas não podemos esquecer que essa não é uma criança comum. Esse é um futuro maníaco e psicopata. É só agora que o quarto príncipe se parece com um gatinho selvagem e faminto entre os arbustos. Ah, que dor! A viscondessa já comeu até se fartar e ainda tem tanta comida. A cozinheira disse que é absolutamente necessário comer tudo. Dizem que há uma fada que vive aqui e realiza desejos. Então, Rhea vai deixar uma cesta de comida nesse lugar com a esperança de que a fada realize seu desejo e coma tudo. E amanhã, a feiticeira voltará para ver se a fada atendeu seu pedido, se a operação foi bem sucedida. No dia seguinte, a feiticeira voltou à clareira novamente. O pequeno vilão precisava se alimentar bem. A garota se aproximou com cuidado do campo de ontem e abriu a cesta de piquenique. Havia lindas flores dentro. Que doce e comovente isso é! O quarto príncipe deixaria um buquê no lugar da comida que comeu. Como alguém teve coragem de transformar um menino tão encantador em um psicopata? O coração da viscondessa Hart ficou ainda mais pesado. Por que uma criança tão sensível e luminosa teve que passar por tudo isso? A garota colocou cuidadosamente as flores do pequeno vilão no lugar mais visível do quarto. O que está acontecendo? Precisa se recompor. Só falta uma semana, e a feiticeira irá para seu domínio. Mas Raina continuará alimentando o gato. 5 dias depois, todos os aposentos particulares da garota estavam cheios de buquês encantadores. O pequeno vilão nunca esquecia de agradecer sua enfermeira com um novo buquê. Assim que a silhueta graciosa de cabelos lavanda desaparecia por entre as árvores, um gatinho desconfiado saía para a clareira. Rhea se escondeu atrás do tronco de um grande carvalho e começou a observar o quarto príncipe. Ela quase se entregou. O menino era incrivelmente encantador, mesmo com sua aparência terrível. Seu corpo inteiro estava coberto de feridas profundas. As unhas estavam em carne viva. Não havia um único lugar ileso nos dedos. Maldito autor! O encantador vilão tirou uma flor roxa de trás das costas. Finalmente, encontrou uma flor que se parecia com sua fada. Pobre príncipe! 8 anos é uma idade em que uma criança ainda é carregada no colo. A feiticeira, furiosa, mordeu os lábios e mandou o autor desse romance para o inferno. Ela não iria alimentar esse canalha sem talento e sem humanidade.
A fada Lavanda imediatamente saiu de seu esconderijo e foi direto ao encontro do pequeno vilão. O menino não esperava encontrar sua feiticeira cara a cara e deixou cair a cesta de flores de susto. O que Rhea está fazendo é uma coisa, alimentar um futuro vilão, mas reescrever sua história de fundo é outra. O pobre menino imediatamente cobriu o rosto. Ele pede perdão. Isso parte a alma dela. O príncipe está acostumado a apenas apanhar. A fada Lavanda se aproximou do quarto príncipe e levantou a mão sobre ele. A magia de cura foi ativada. Os olhos sombrios encararam a feiticeira com espanto, sem entender o que aquela senhora estava fazendo. Raina não resistiu a acariciar a cabeça do pobre menino, que não conhecia calor nem luz. Bem, a garota definitivamente se meteu. Kevin Ryak realmente parece um gatinho raro, lindo e assustado. Por isso não enfiaram a garota no corpo do príncipe herdeiro rebelde. Porque ela precisava de todas essas tragédias. Que o menino fique com isso. Há um remédio forte dentro. Rhea não poderá curá-lo com magia o tempo todo. O pequeno vilão deve usar os comprimidos e pomadas novamente se suas feridas e hematomas voltarem a doer. A lua subiu sobre o palácio imperial e estrelas brilhantes apareceram no céu. O quarto príncipe deitou-se no castelo frio e abandonado pela primeira vez com um sorriso no rosto, segurando o frasco da fada no peito. A feiticeira Lavanda não bateu nele, nem cuspiu. Pelo contrário, ela ajudou Kevin a reagir. Os olhos da criança imediatamente se iluminaram, e um sentimento totalmente novo e caloroso se espalhou por seu corpo. Então, a porta do quarto frio rangeu, e passos familiares, que tanto aterrorizavam o menino todas as noites, foram ouvidos. Uma multidão de degenerados cruéis estava do outro lado da porta, porque o príncipe ainda não havia ido para a cama. O que era aquilo que ele tinha nas mãos? A manhã chegou rápido no império. A feiticeira já estava de pé e se apressava para uma reunião. Um remédio mais eficaz apareceu, mais do que o senhor ofereceu para Madhart anteriormente. O médico imperial é tão gentil. Se a viscondessa Ren precisar, o homem preparará para ela. Seria maravilhoso. Mas magia não seria mais eficaz nesse caso? A feiticeira não poderá usá-la constantemente, e o paciente não sabe usar magia. Embora, na realidade, o pequeno vilão se tornará o mais habilidoso e poderoso mago, superando até Reinhardt. No entanto, ainda faltam alguns anos para isso. E, por enquanto, o doce garotinho precisa cuidar de si mesmo de alguma forma. Assim que Raina pensava naquele menino, um sorriso imediatamente surgia em seu rosto. O pequeno príncipe era realmente muito fofo. O médico olhou para a viscondessa com espanto, se perguntando por que minha senhora estava sorrindo agora. Já era a hora. A pessoa que receber esse remédio deve ser realmente muito querida pela senhora Hart. A cada dia, cuidar do pequeno vilão se tornava mais fácil e agradável para a feiticeira. Rhea realmente havia se afeiçoado ao garoto. Seria melhor manter o novo remédio em segredo. E ali estava, o complexo abandonado no Palácio Imperial onde a pobre criança fora escondida. As paredes frias e úmidas estavam cobertas de mofo e teias de aranha, e ratos e baratas corriam pelo chão. O lugar perfeito para formar um futuro psicopata. Um assassino. Pobre bebê. E que sons são esses? Que garoto sujo e nojento. Ele é como um rato de esgoto. Como um príncipe não sente vergonha de estar assim? Mas que diabos é isso? A feiticeira ouve o barulho da água e várias vozes rangentes e desprezíveis. O pequeno canalha apenas desonra o sangue imperial. Ele merece tudo isso, não é? Afinal, Sua Majestade prefere água gelada, não é? Que ele mergulhe bem e lave essa vergonha. Afinal, para o sangue imperial, isso é só uma ninharia. Glória eterna à brilhante família Euven. Esses degenerados acabaram de entrar na fila para a própria morte. Cada um deles vai se arrepender sinceramente do que fez. Para essa criança, crueldade e dor foram companheiras fiéis. Então é assim que esse maldito autor construiu a história de fundo do vilão. E quem você tem que ser para permitir que tamanha desumanidade aconteça? Eles estão todos acabados. É uma pena que agora, nestas ruínas fétidas e podres, o próprio autor não esteja presente. Ele reescreveria rapidamente a trama e daria ao bebê um final feliz, e o trono imperial. As portas do quarto se abriram com força, e os descendentes podres e patéticos começaram a chiar para a visita indesejada. A pobre criança tremia de frio. Sua pele estava pálida.
As inúmeras feridas ficavam ainda mais visíveis contra ela, malditos degenerados. Cada um desses covardes deformados que ousou machucar uma criança pagará pelo que fez. Havia tanto medo e desespero nos olhos do quarto príncipe que Raina estava pronta para protegê-lo com o próprio corpo de todo sofrimento e dificuldade. O que essa senhora está fazendo aqui? Nem todos podem entrar num castelo abandonado. Essa garota estúpida ficou cega ou deixou de sentir medo? Esses desgraçados vão responder por cada ferimento no corpo dessa criança. O quê? Toda a tríade nojenta foi lançada no ar. O chicote mágico começou a apertar seus pescoços. Os monstros começaram a implorar por piedade e com medo. Eles não a merecem. Mesmo que esses vermes passem o resto da vida tentando compensar o que fizeram ao príncipe, ainda não será suficiente. O garoto imediatamente chamou sua fada pelo nome, o que significa que o príncipe conhece sua heroína. Antes, essa criança era apenas um personagem nesta história. Mas tudo mudou. Agora, diante de Raina, há uma criança indefesa de 8 anos que só conheceu crueldade e medo. Pobre garoto, que acreditava que o bullying desses vermes era merecido e normal. Por que a fada lavanda está chorando? Porque ela sente tanta pena do menino. Ele não merece nada disso. O final do romance é feliz para os protagonistas principais. Rhea irá salvá-los, mas eles não serão os únicos a ter um final feliz. A garota fará absolutamente tudo para garantir que essa criança brilhante e fantástica tenha o final feliz que merece. A feiticeira garantirá que o príncipe conheça a felicidade e o amor, a humanidade e o calor, o cuidado e a devoção. E aqui está o velho chato da coroa, o responsável por deixar a vida de seu quarto filho nas mãos de uma mulher gananciosa e podre. E nos Etereroan, o imperador reinante de Vetuinia, isso significa que a viscondessa Hart ainda está pensando na recompensa. Sua Alteza foi informada do desejo de Mad de encontrá-lo pessoalmente. Então ele pensou em discutir uma recompensa por seus serviços militares. A heroína colocou a xícara no pires com um estrondo, cortando o fluxo interminável de palavras do governante. Existiam 2 impérios no continente de Tang. 70 anos atrás, 2 filhos começaram uma guerra tentando engolir um ao outro. Como resultado, apenas um sol permaneceu no céu, iluminando o continente de Tang com sua luz. Centenas de pessoas perderam suas vidas e seus futuros para que um degenerado pudesse realizar seu capricho doentio. Se ao menos ele pudesse ser transformado em lama na praça mais lotada, mantendo todos os seus sentidos. O imperador quer manter esse talento por perto. Considerando sua posição, o governante deseja manter a dama no palácio sob o pretexto de treinamento. Que a feiticeira treine os magos do palácio. Por que Mad deveria retornar às suas terras? Rhea quer treinar o quarto príncipe. Essa será sua recompensa. O quê? Como é? O rosto do governante imediatamente mudou. Na verdade, ele não se importa com seu filho, mas a maga mais poderosa do continente deveria pertencer somente a ele. A criada pessoal de Rhea relatou ao imperador que sua senhora ficou furiosa ao descobrir o tratamento dado ao quarto herdeiro do trono.